Função exponencial, assunto incrível, acompanhe comigo. Só para lembrar, listas de exercício você tem o resumo total, tanto os slides em PowerPoint, como a lista no Word dessas questões e ainda uma lista complementar de exercícios, além de simulados. Incrível, não é verdade? Então vamos iniciar. Função exponencial, definição. Denomina-se função exponencial a função f de x tal que f de x é igual a elevado a x com a uma constante maior que zero é diferente de 1. Domínio da função reais, imagens reais positivos, excluindo-se o zero. Então preste atenção, a função exponencial admite como imagem apenas números reais positivos sem o zero. Quando você tiver o comportamento gráfico, você consegue entender claramente isso aí. Então eu estou dando para você dois exemplos de gráficos. O primeiro tem essa constante maior que 1. Observe que ela é maior que zero é diferente de 1. No nosso primeiro caso, vamos ver essa constante maior que 1. Eu escolhi y igual a 2 elevado a x e vou atribuir valores quaisquer a x para ter os valores de y, para que a gente possa assim construir o gráfico. Nesse primeiro exemplo, quais são os valores de x que eu escolhi? Vamos lá. Escolhi x igual a menos 2. Depois escolhi x igual a menos 1, 0, 1 e 2. Aqui embaixo ó, nós temos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para x. E agora vamos ver quais são os valores de y. Primeiro caso, quando x é menos 2, você pode fazer comigo? X sendo menos 2, ó, fica 2 elevado a menos 2. Então o que é que eu faço aqui? 2 elevado a menos 2. Como o expoente é negativo, eu inverto a base e fica positivo. Então vai ficar 1 meio elevado a 2. Quando você faz 1 meio elevado a 2, me diga quanto é 1 elevado a 2. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Então 1 quarto. Então por isso que o valor de y aqui é 1 quarto. Quando eu faço x igual a menos 1, ó, fica 2 elevado a menos 1. Então vai ficar 1 meio elevado a 1, que dá 1 meio. E a gente está marcando os pontos aqui, ó, comigo. Ó. Quando x é menos 2, y é quanto? 1 quarto. Olha o nosso papel aqui que nós colocamos para você. Quando x é menos 1, y é 1 meio. Quando x é 0, vamos aqui comigo. Quando x é 0, y é quanto? 1. Porque 2 elevado a 0 dá quanto? 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1, 2. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4. Então, ó, quando x for 0 dá 1, ela corta no ponto 0 e 1. Quando x é 1, y é 2. E quando x é 2, y é 4. Então, esse é um exemplo de função estritamente crescente ou simplesmente crescente. Função exponencial com base maior que 1 e o expoente x, isso vai me dar uma função o quê? Crescente, tá? Esse expoente aqui, ó, ele admite um valor de x que você pode atribuir. Então, nesse caso, se a base é maior que 1, aquele expoente x faz com que a função se torne crescente. O próximo exemplo é exatamente com a entre 0 e 1. Observe, o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Fizemos o primeiro caso a maior que 1 e agora estamos fazendo entre 0 e 1 a. Então, como é que fica? Ó? 1 meio elevado a x. Se você faz x igual a menos 2, acontece um lance interessante aqui. Ó. 1 meio elevado a menos 2, como x é menos 2, se você inverter, fica 1 meio elevado a menos 2. Pensa comigo, invertendo. Muito bem, fica 2 elevado a 2. Então, aí dá quanto? 4. Lembre, expoente negativo, você inverte a base. 1 meio elevado a menos 2. Inverteu a base, ficou 2. E o sinal do expoente fica positivo, 2 ao quadrado, 4. Então, quando x é menos 2, o y é 4. Quando x é menos 1, o y vai ser quanto? 2. Por quê? 1 meio elevado a menos 1. Vai lá, expoente negativo, inverte a base. Fica 2. O expoente menos 1 fica 1. 2 elevado a 1 dá 2. Por isso que o y deu 2. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, 1 meio elevado a 1. Quanto é que dá 1 meio elevado a 1? 1 meio. X for 2, 1 meio ao quadrado. 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto. Então observa, quando x for 2, y é 1 quarto. Agora nós estamos observando que quando a base está entre 0 e 1, você observa que a função é decrescente. Alguns chamam de estritamente decrescente. Então, resumindo, quando é que a função é crescente? Quando a base é maior que 1. Quando é que a função é decrescente? Quando a base está entre 0 e 1. As chamadas funções tipo exponenciais serão a maioria dos nossos exercícios. Olha só o que é que eu escrevi. As funções tipo exponencial apresentam em geral valores de c e t. E esse t geralmente é o tempo. Ó. Ele fica aqui no expoente. Acompanha aqui comigo ó, o t no expoente. Que se relacionam com as potências a elevado a x do seguinte modo. Isso é só um exemplo.
As funções tipo exponencial são exatamente aquelas funções em que vão apresentar alguma coisinha aqui com duas letras aqui no expoente. Ó. Geralmente vem acompanhado de um coeficiente multiplicando a potência e um termo aqui independente. Então eu dou um exemplo para você bem legal, que é a base dos exercícios. Ó, 10 vezes 2 elevado a t sobre 2. Prestem atenção ao que eu vou dizer, anote aí. O número que multiplica a potência geralmente é o valor inicial. Quase sempre é o valor inicial. Eu posso até ser mais enfático. Se ele multiplicar a potência e não tiver ninguém do lado somando, ou seja, ó, se d for zero, se você fizer d igual a zero e tiver só isso aqui, ó, só isso aqui, tá vendo? Só essa parte aqui, ó. Esse aqui sempre é o valor inicial. Eu vou escrever para você, para que você anote aí. Aquilo que está ao lado da potência sempre é o valor inicial quando está multiplicando. Ó. E aí tem um lance interessante. Sempre é onde corta o gráfico, que é o eixo Y. Então, observe. Ó. 10 multiplica uma potência. Esse 10 aqui sempre será o valor que corta o eixo Y. Para isso acontecer, não pode ter ninguém somando. Ó. O D tem que ser zero. Então, de novo. Para que esse número que multiplica a potência seja o valor inicial, ou seja, aquilo que corta o eixo Y, é necessário que o D seja zero. Tá? Então, por exemplo, 10 vezes 2 elevado a t sobre 2, 10 é o valor inicial que corta o eixo Y, como a gente vai ver em muitos exercícios. E outro lance interessante, a base da potência é exatamente o significado. Por exemplo, se for 2, quer dizer que está duplicando as coisas. Se fosse um 3, triplicando. Se fosse um 4, quadruplicando. Então esse valor aqui, ó, 2, significa dizer que aquela função, aquilo que está sendo estudado na função, apresenta valores duplicando. E o expoente aqui, ó, t sobre 2, vai definir aqui o valor do x, ó, que nesse caso aqui vai ser um meio, né? Por quê? T está aqui, ó, quem está do lado de t é o x, x será um meio. E aqui eu apresento para vocês o gráfico, ó, tá? Começou no 10 e a gente observa que quando t for 2, ó, o n é 20. Mas por que acontece isso? Porque se t for 2, ó, 2 dividido por 2, 1. Então quer dizer que fica só 2. Então qual é a conclusão que eu chego? A cada 2, pode ser segundos, minutos ou hora, a gente observa que o valor 10 duplicou. Então o valor 10 duplica quando t for 2. Então, vá observando essas sutilezas. Quais são as sutilezas? Primeiro, quem é o valor inicial? Aquilo que está ao lado da potência quando d for 0. E o que significa esse número aqui? Significa dizer que aquele elemento que está sendo estudado tem os seus valores duplicados. Isso é muito importante. Ok? Exemplo maravilhoso. Eu quero que você observe esse exemplo. Em uma população de bactérias existem N0 bactérias. Isso aí é o valor inicial. Beleza? Se verifica que a cada 15 minutos o número de bactérias triplica. Qual é o número de bactérias em uma hora? Então olha para mim. Ela começou com quantas bactérias? N0. E a cada 15 minutos triplica. Olha aqui para mim. Tem uma coisa muito importante para você não perder tempo no seu Enem. Essa questão, para uma questão objetiva, evidentemente, ela vai ser feita de um modo muito simples. Vamos lá. A cada 15 minutos triplicou. Então vem comigo. Se em 15 minutos triplica, fica 3 vezes maior. Em 30, triplica de novo. Vai ficar 9, porque 3 vezes 3. Então, de novo, 15 minutos, triplicou. Com mais 15, ficou 9. Então, em 30 minutos, 9 vezes. 45, fica 27. Ei, olha para mim. Triplica a cada 15 minutos. Então, se eu comecei em 15 minutos, triplicou. Com mais 15, 3 vezes 3, 9. Fica 30. 45 minutos, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Uma hora, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 81 vezes o número inicial de bactérias. Vamos comprovar algo que você já deve saber. Então vamos lá. Ó, adotando o modelo exponencial, então vamos lá. Valor inicial, N0 é o que eu tinha inicialmente. E esse 3 triplicou. Então eu quero só voltar aqui para a gente comprovar aquela dica muito importante. O valor inicial é quem está ao lado da potência. E esse número significa o que vai acontecer. Se duplicou é 2, se triplicou é 3. Então o modelo da função exponencial que vai acontecer está ocorrendo porque está havendo uma multiplicação, que é a característica da função exponencial. Então o que é que acontece? Ó? Valor inicial, N0.
triplicou, 3. E aqui em cima fica x vezes t. Essa informação é muito importante. Lá em cima, x vezes t, porque você triplicou o 3 aqui embaixo. Então, o que é que você vai observar? Agora, quando o t é 15 minutos, você observa que a questão diz que ela triplicou. Ou seja, se esse é o valor inicial, após 15 minutos ele vai para um valor chamado final. Outra dica importante. Se esse é o valor inicial, esse aqui passa a ser o valor final porque depende do tempo. Então olha que legal. O valor inicial está aqui. O valor final fica lá. Porque esse valor final vai depender do tempo que está aqui. Então observe esses detalhes muito importantes. Então, ó, se em 15 minutos triplicou, ficou 3n0. Então o que é que eu vou escrever? 3n0 é igual a n0 que multiplica 3 elevado a x vezes 15. Então mais uma vez, o 15 está aqui porque em 15 minutos triplicou. Então cortando n0 com n0, nós ficamos que 3 elevado a x vezes 15 é igual a 3. Obviamente, como os expoentes, como as bases são iguais, os expoentes serão. Então eu vou fazer x vezes 15 igual a 1. Então x é igual a 1 sobre 15. Então, se eu pegar esse valor de x que está aqui e substituir na função, substitui para mim x por 1 sobre 15 aqui, ó. Como é que vai ficar? Vem para cá? Muito bem, valeu, nota 10. F de x vai ser, f de t vai ser n0 vezes 3 elevado a t sobre 15. Mas o que a questão quer? Quer saber em 60 minutos. Então o que você vai fazer com o t agora? Você vai substituir o t por 60. Substituindo o t por 60, ó, como é que nós vamos ter? Sim, mas por que 60, Carlão? Ei, tempo é em minutos. Uma hora tem quantos minutos? 60. Ah, Carlão, entendi. Então como é que vai ficar? Ó, f de 240, que é no tempo. Aliás, f de 240 não, f de 60, né, gente? Isso aqui tá errado, é 60, é uma hora. Bota aí, meu irmão, 60 aqui. É igual a n0 que multiplica 3 elevado a 60 sobre 15. Então n0 é 3 elevado a 4, por quê? Porque 60 sobre 15 é 4. E aí dá 81 vezes n0, ou seja, 81 vezes o valor inicial. Olha para mim. Seja sincero comigo. Precisava fazer isso na questão? Não. Eu só estou mostrando a você que o modelo exponencial resolve e que você tem que ficar ligado numa coisa muito importante. É isso que é a base da nossa aula de hoje. Se ele triplica a cada 15 minutos, você faz assim, ó, 15 minutos, 3 vezes. 30 minutos, que é o dobro, 3 vezes 3, 9. 45 minutos, que é o triplo de 15, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 60 minutos, que é 4 vezes 15, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 81 vezes esse valor já era esperado, não é verdade? Vamos ver na sequência dos exercícios que isso vai acontecer aí em muitas questões. Então vamos às questões? Vamos lá!